veio primeiro a amizade, depois o desejo por um compromisso e depois só o amor, que é o amor do relacionamento, né? Que é o do sentimento de homem, mulher e tal. Então isso fez com que a gente conseguisse filtrar muita coisa. Sim. Porque hoje em dia o que acontece? As pessoas já se entregam na relação sexual. E aí ela perde total noção se Sim. tem amizade e se tem compromisso. Exatamente. Vai descobrir que não tem isso depois do casamento. Aí a batalha é ainda maior. Eu sei que eu casei, tô com ela e é um casamento para a vida toda. Sei que a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar um monte de coisa, mas é uma decisão e uma aliança que eu tomei consciente em Cristo e ela também em Cristo, de que nós agora somos uma só carne e nosso ministério, é a nossa família e é isso que a gente vai construir. E assim, a gente tem essa questão do segundo casamento muito, muito polêmica, né? É muito debatida. Tem alguns que são enfáticos em dizer que o segundo casamento não tem nenhuma possibilidade, que não tem respaldo bíblico. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo que você tem ali exceções para o divórcio, que é no caso do adultério, e você tem também quando é o abandono, quando o marido abandona a esposa. Tá? Alguns vão falar que é abandono só. Se o marido bater na esposa, não é abandono. Mas eu entendo que esse tipo a violência é algo extremamente complicado. Né? É algo extremamente complicado. E quando você começa a colocar, por exemplo, situações, o importante, eu vejo, para você compreender muitas coisas na Bíblia, é você colocar situações hipotéticas. Imaginar qual seria a decisão. Vamos imaginar uma jovem que teve um relacionamento, sei lá, na adolescência, acabou caindo no relacionamento sexual e acabou casando, imaginando que aquela era a pessoa e casou com 16, 17 anos. Aí o marido dela abandona ela e vai lá pro Iraque. Ok. Aí ela não é convertida. Aí, sei lá, com 25 poucos anos, ela se converte em Cristo. Será que ela vai ter que viajar pro Iraque, buscar o relacionamento lá da adolescência, de alguém que nem sabe se tá vivo ainda ou não? Então, assim, ela vai estar aprisionada a vida toda porque ela não sabe se a pessoa morreu ou não. Então, assim, não faz muito sentido isso. Imagine a pessoa que está casada aos 70 anos de idade, com, sei lá, com 5 filhos, netos, a pessoa, lá, uns dois idosos já casados. Aí eles se convertem e ela percebe que ela teve um relacionamento na adolescência, que ela tem que abandonar o marido dela, que tem toda uma família, para ir buscar um relacionamento lá atrás. Então, quando você coloca casos hipotéticos, você começa a perceber que não dá para ser taxativo. Você tem que conhecer o contexto das situações. Né? Uma pessoa, por exemplo, que está casada e ela não deu certo, aconteceu alguma coisa ali, se separou. Se Deus proporcionar a reconciliação, glória a Deus, porque esse é o propósito de Deus, reconciliar. Mas uma parte não decide isso, as duas partes decidem isso. Se uma parte não quer servir a Deus, não tem como. O relacionamento fica insustentável. É o que Paulo fala. Se o descrente aceitar a conviver, ok, não se separe. Mas se o descrente não quiser conviver, você vai fazer o quê? Aquela pessoa que foi abandonada não fica debaixo de condenação. E qual que é a razão para Paulo falar que ela não fica debaixo de condenação? Ela pode viver a vida dela novamente. Mesmo porque quando a gente vê no Antigo Testamento a questão do adultério, qual que era a sentença? Era a morte. Então não faz sentido uma pessoa falar que Jesus, né, colocar o divórcio como exceção e a pessoa ficar proibida de ter um novo relacionamento. Eu entendo que sim, há essa possibilidade de um segundo relacionamento. Lembrando sempre que... E no caso do traidor? Então, o traidor é a parte mais complicada. Porque ali ele deliberadamente abandonou. Então ele está em desobediência. Deus pode... Você fala, mas aí ele teve um encontro, ele se arrependeu. Assim, mais uma vez, é difícil a gente ser taxativo, porque às vezes a pessoa, ela abandonou, a outra pessoa já está num outro relacionamento, já casou, e Deus alcança ela em alguma oportunidade da vida dela. Agora, se isso de fato é real, só a pessoa sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, eu creio que nesse... lá dentro, assim, ele sabe. Deus sabe se uma pessoa... Por exemplo, a gente fala do abandono. Ele sabe. Que o abandono é uma das justificativas. Ok, mas vamos pensar uma pessoa que ela não quer ficar com aquele marido que não se converteu, ele aceita, ele não quer abandonar, mas ela não quer. Mas ela sabe que se ele abandonar, ela está livre. Aí ela faz o casamento ficar insuportável para ele abandonar, para ela ficar livre. Então, assim, Deus sabe disso. Deus sabe disso também. Deus sabe qual foi o esforço que a pessoa fez para permanecer num relacionamento. Exatamente. E só Deus sabe. Os outros não sabem. Só que os outros vão olhar o que aconteceu e vão colocar rótulos.
E o grande problema do cristianismo é isso, é esse legalismo. É você ter um texto bíblico que você aplica ele independente do contexto, independente do que a pessoa está vivendo. Então, essas posições radicais, elas só trazem complicação, porque você está julgando algo que talvez você vive lá na frente. Normalmente, quem vai defender que não pode, de forma alguma, um segundo casamento, está no primeiro. Não passou por uma experiência como essa. Sim. E está garantindo que não vai acontecer. Ok, Exatamente. que permaneça assim, que seja um casamento para a vida toda. Mas as circunstâncias, muitas vezes, elas vão fazer com que a pessoa pense diferente, com que ela amadureça e tudo mais. Então eu vejo que Deus proporciona situações para a gente ter mais compaixão dos outros. Eu poderia muito bem, Deus ter preparado uma pessoa para mim que não tivesse nenhum tipo de nenhum relacionamento anterior. Eu não ia ter nenhum conflito de pensar em relação a esses assuntos. Mas eu tive que pensar sobre isso, eu tive que buscar isso em Deus, para Deus colocar no meu coração que era algo dele, para eu ir para esse casamento. Eu não fui para o casamento sem colocar isso diante de Deus, Claro. sem pensar e sem ter a convicção de que eu estava fazendo algo que agradava a ele. Porque se eu fizesse isso, eu ia ficar totalmente inseguro dentro de um casamento. Claro. Porque quando a gente fala do casamento, são algumas etapas que consolidam o casamento bíblico. Que é, o primeiro é o compromisso. Primeiro é o compromisso. Depois é o testemunho. E depois é a relação sexual. O compromisso, ele acontece quando você assina lá no cartório. Ó, casei no civil, casei, o compromisso é aqui. O testemunho já acontece no civil, porque tem 2 testemunhas lá que estão vendo a união. Então ali já tem o testemunho. Mas normalmente esse testemunho acontece na igreja. Porque na igreja você tem familiares, você tem um pastor, você tem uma bênção sobre o casamento. O que vale para Deus como um casamento, se você ficar só no civil, já é válido para Deus, porque você tem o compromisso da lei e o testemunho. Mas, lógico, que o casamento se tornar público na igreja é algo muito bom. Então você tem o compromisso e o testemunho. Só que o casamento só é consolidado com a primeira relação sexual, onde os dois se tornam uma só carne. Então qualquer etapa do casamento que você fizer e não fizer a outra, você está num casamento não abençoado por Deus. Você constitui uma aliança de casamento sem ser abençoado por Deus. Por isso que Paulo fala, eu vou pegar os membros do corpo de Cristo, né, da habitação do Espírito Santo, e uni-los com uma prostituta, fazer uma aliança de casamento com uma prostituta. Se uma pessoa tiver um relacionamento sexual com uma prostituta, ele se casou com ela, não um casamento bíblico, mas ele fez uma aliança de sangue e se tornou uma só carne com ela. Sim. Mas ele não cumpriu as etapas do casamento. Significa que, ele teve aquele relacionamento, então ele vai ter que cumprir todas as outras etapas e ter ela como esposa? Não necessariamente, depende do contexto. Então, quando as pessoas falam dessa questão do segundo casamento, às vezes elas estão presas só na assinatura ali e no testemunho do casamento que teve. E esquece a questão da relação sexual. Se a gente fosse seguir a ferro e fogo, a pessoa ia ter que se casar com a primeira pessoa que ela teve relação sexual. Onde ela fez uma aliança não abençoada por Deus, porque não teve testemunho e porque não teve o compromisso ali. Então, a gente tem que entender essa completude do casamento diante de Deus. Somente a relação sexual não é casamento, diante de Deus não é, mas é uma aliança. Se a pessoa for fazer, por exemplo, assinar... Aquelas pessoas que vivem só junto com a pessoa, mas a Exatamente. gente é casado, mas não tem ali falta assinado. O compromisso Ainda de casamento falta, né? ali. Então, e também não adianta fazer o compromisso... Só isso... Não adianta somente assinar lá no cartório e não ter relacionamento sexual. Não constituir um casamento com base no que as escrituras ensinam sobre o relacionamento. Sim. Então, todo esse contexto precisa ser analisado para avaliar e saber, né, como se posicionar diante de casos como esse. Mas é extremamente confortável para muitas pessoas emitir juízo de situações que elas não estão vivendo e que elas não se encaixam naquela situação. Ou que vivem algo que aparentemente é parecido. Sim. E tomar, né, e não leva em conta todos os fatores que às vezes a pessoa não tem, né, entrada assim na outra vida, não tem o conhecimento, né? Sim. Julga só pelo que está vendo aparentemente, né, exteriormente. Falta relacionamento com Deus, na verdade. Eu creio que quando é assim, você percebe que a pessoa está mais apegada ao texto sem o autor do texto. Ela tem o texto bíblico ali, mas ela não tem relacionamento com Deus. Então ela pega aquilo e aplica. Quem que fazia isso muito? Os fariseus. Os fariseus faziam isso de uma maneira assim absurda. E Jesus fala assim, vocês estão falando certo, mas vocês não vivem. Então assim, o juiz de vocês, o julgamento de vocês está totalmente equivocado. E era tão equivocado o julgamento dos fariseus que quando eles descobrem que Jesus era Deus, quando eles descobrem isso, qual que é a decisão que eles tomam? De se entregar a ele? Não, de matar ele. Olha só.
Então a pessoa já alimentou tanto algo na mente dela Que quando que ela ficou são- cega. Qual que é o propósito? O que os fariseus queriam? Não era conhecer a Deus? Sei lá. Por que eles tinham aquelas regras? Não era para agradar a Deus? Pois Aí quando é. descobre que eles estavam errados, o que eles fazem? Vão matar o cara que tá falando Para eles certo. permanecerem achando que são certos, né? Exatamente. E para os outros também Exatamente. acharem. Então é assim, é muito... As pessoas às vezes elas pegam algumas partes para justificar aquilo que elas querem fazer. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até a gente que fala, né, na internet, a gente comenta sobre esses assuntos mais polêmicos, a gente sempre tem que fazer essas ponderações. Não adianta ela pegar só essa informação com base nisso e achar que se aplica a ela. Ela tem que avaliar o que ela está vivendo. Ela tem que ser sincera diante de Deus naquilo que ela está experimentando. Se ela está num relacionamento, tem que ser... Realmente, ela fez tudo que ela precisava fazer, tudo que estava ao alcance dela para que aquele relacionamento acontecesse. Fez? Tem certeza? Não dá para fazer um pouco mais? Não tem algo mais a ser feito? Aí quem vai saber isso é a própria pessoa. Agora, quando a situação se tornar insustentável, ela vai tomar a decisão e quem está de fora não tem como avaliar. É ela e Deus. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.